Olá, começa agora o JR Entrevista. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem se tornado um tribunal de destaque entre a população brasileira. Seja pelos que defendem a democracia ou mesmo pelos que atacam a atuação do tribunal em defesa do Estado Democrático de Direito, como aconteceu em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Para falar, portanto, sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e sobre a história recente do Brasil, o JR Entrevista recebe hoje o ministro que está há mais tempo na corte, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, a quem eu dou as boas-vindas. Ministro, um prazer tê-lo conosco no JR Entrevista. Olá, Cléber, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, ministro. Ministro, a gente sabe que a luta do Supremo e, de um modo geral, a luta das instituições no país nos últimos tempos tem sido contra as fake news. Não à toa, semana passada, a gente viu o ministro Alexandre de Moraes numa determinação clara ao Telegram para apagar mensagens contra o PL das fake news. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito que nunca houve tanta pressão sobre o projeto como se vê agora. Na sua visão, qual é o caminho, ministro, para regular as plataformas e trazer mais responsabilidade justamente aquilo que se posta nas redes? Certamente nós percebemos, Cléber, que a regulação hoje existente, ela não é suficiente para responsabilizar essas plataformas. E a gente não está discutindo apenas a defesa da integridade das pessoas, a honra, a privacidade. Isso já seria um valor em si mesmo, não é? Mas não é só isso. Nós vimos com os episódios do 8 de janeiro que o que está em jogo é o próprio espaço público. Se não houver, de fato, um equilíbrio aqui, nós corremos o risco de termos o comprometimento da própria democracia. Eu não me canso de repetir que o 8 de janeiro, para aqueles que codificaram a comunicação, era a festa da Selma. E depois se transformou naquilo que se transformou. E no dia seguinte, as redes já apagavam aquelas mensagens. Mas não adiantava apagar aquelas mensagens. Na verdade, resultava em prol daqueles que tinham mal feito aquilo tudo. Porque era o apagão das próprias provas. Então, é algo muito sério o que ocorreu. E por isso eu tenho dito que isso é uma janela de oportunidade para nós regularmos de forma adequada, tal como vem fazendo a Alemanha, agora a União Europeia, no sentido de dar algum tipo e cobrar um tipo de responsabilidade das próprias plataformas. Acho que é isso que o Congresso está tentando fazer e por isso também essa contrapressão, às vezes um tanto quanto incompreensível das grandes plataformas, não é? A gente sabe, ministro, que o Supremo também vai se debruçar nesse assunto, né? Começa, pelo menos está previsto para começar na quarta-feira agora, o julgamento de alguns aspectos do Marco Civil da internet e regulação das próprias redes. É uma resposta que a Justiça dá também a essas pressões? O que o senhor espera desse julgamento? Vamos aguardar. Eu espero ainda que o próprio Congresso faça essa tarefa e encontre um meio de regulação que será legitimado democraticamente, que será adequado, acho, para todos. Acho que isso é o ideal. Mas também nós estamos nos debruçando, especialmente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que já é um texto antigo, que regulou até aqui a nossa vida na internet, mas que já sugere alguma obsolescência. Parece que está ficando um tanto passé. A interpretação que muitos adotam do artigo 19 é que só se retira conteúdo se houver ordem judicial. E nós temos visto, né, muitas resistências das próprias plataformas. O Twitter teria dito ao ministro da Justiça, ou ao Ministério da Justiça, que não retiraria conteúdos que incentivavam a atacar estudantes, crianças nas escolas. Veja, isso é muito sério, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Quem vê esses crimes bárbaros que nós não tínhamos, nós tínhamos essa violência do crime organizado, a morte de crianças em algumas comunidades, a chamada bala perdida, que acaba achando essas pessoas, mas essa violência talvez nós tenhamos importado com a coisa do armamentismo que foi gerado nesse período e também agora, sei lá, por sugestões, sabe-se lá como isso opera na psique de alguém já com distúrbio, com depressão, alguém isolado, e isto tem produzido essas tragédias, como essa tragédia de Santa Catarina, que chocou a todos.
Ministro, a gente vai passear aqui sobre vários assuntos polêmicos que o Brasil tem enfrentado nos últimos tempos, né? E uma delas, é claro, a prisão do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, em razão da suspeita de fraudes nos cartões de vacinação. A direção da Polícia Federal, e o próprio diretor disse isso também aqui no JR Entrevista, não acha que é crível que o ex-presidente não soubesse dessas alterações, né? Que isso não estava acontecendo. O senhor acredita um envolvimento direto do ex-presidente nesse caso? E como isso paira diante de tudo que a gente tem visto hoje na sociedade? Vamos aguardar as investigações. Normalmente, quando a gente está fazendo essas reportagens, as investigações já estão lá adiante. Portanto, nós estamos comprando jornal do dia anterior, né? Então, em relação a esses episódios. E a toda hora, ainda um pouco antes de vir para cá, eu via na televisão já notícias novas sobre essa temática. Vamos aguardar as investigações. Mas tudo o que ocorreu, pelo menos o que está sendo noticiado como algo factual, parece extremamente lamentável para a própria cultura política, né? Ou alguma reedição de episódios lá de trás que a gente já não ouvia falar há tanto tempo. Então, eu espero que isso seja devidamente esclarecido e reputo esses fatos todos que vêm sendo contados. Se houve, de fato, rachadinha agora na esfera do governo federal, reputo tudo isso muito lamentável. Ministro, a repórter do Portal R7, Gabriela Coelho, tem uma pergunta para o senhor. A gente vai olhar aqui para a tela. A Gabi vai aparecer bem aqui fazendo essa pergunta. Olá, ministro. A minha pergunta é sobre o 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou 1.390 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já tornou réus mais de 700 envolvidos. Como vai ser o julgamento deles? De forma individualizada, caso a caso, no mesmo pacote? O Supremo tem estrutura para esse julgamento? Gabi, esse é um grande desafio, um imenso desafio ao qual se submete a jurisdição criminal do Supremo Tribunal Federal. Já vimos que várias dessas denúncias já foram aceitas dentro do processo virtual, que, como sabe, Clébio e Gabi, que acompanham o Supremo Tribunal Federal, a nossa vida institucional, é uma inovação. Verdade. Certamente nós só estamos conseguindo dar resposta a isso dentro do plenário virtual. Eu sei que há muitas queixas e muitas demandas em torno disso, mas o tribunal tem se debruçado sobre essa questão e até aqui tem feito a devida individualização de quem apenas participou, mas participou de uma invasão do prédio, de quem destruiu aqueles espaços públicos. E isso é preciso, eu acho que nós temos que contar com a boa vontade e a compreensão dos jornalistas para contar isso para as pessoas. Porque as pessoas dizem coisas como se eles estivessem indo a um passeio no parque naquele dia, não é? Simplesmente nós saímos ali do quartel-general e fomos até o Supremo, o Palácio, como se a gente estivesse dado mãos com os nossos filhos e netos e estivéssemos passeando por aí. Não se trata disso, não é? Se trata de algo grave. Eu ouvi a ministra Rosa e o ministro Alexandre visitaram os presos, tanto na Colmeia, as mulheres, como na Papuda. Me disseram até que o ministro Alexandre provou a comida lá da Papuda. E a aprovou, em princípio. Aprovou a comida. Mas eles conversaram, então, com essas pessoas. E muitos disseram que não fizeram nada. Embora alguns tivessem sido vistos marretando, quebrando vidro. E isto prova que talvez a gente esteja produzindo com as redes, com a influência que se exerce sobre essas pessoas, algum tipo de zumbi, né? Pessoas que vão perdendo a própria consciência. Mas isso é perigoso para todos. Ministro, ainda sobre o 8 de janeiro, a gente sabe que ele provocou profundas transformações entre os três poderes, mas sabe que ainda se fala muito sobre o que levou aquilo e como aquilo foi arquitetado. Então, eu lhe faria duas perguntas sobre isso, né? O senhor acha que isso foi construído ao longo dos últimos 4 anos, especificamente, por meio, inclusive, de redes sociais? E, num segundo momento, muitos dos que estiveram ali ou financiaram ou motivaram de alguma forma, atribuíram aquilo a uma consequência do ativismo do judiciário.
Como é que o senhor responde a esse tipo de argumento? Bom, primeiro, quanto a essa arquitetura. Eu não tenho nenhuma dúvida, embora tenha dialogado várias vezes com o presidente Bolsonaro, e eu não vou fazer aqui psiquiatria, mas que, no fundo, ele sonhava com episódios como esse. Eu acompanhei os 2 últimos 7 de setembro, aquelas manifestações grandes em todo o Brasil, e acompanhei especialmente aquele primeiro 7 de setembro de 2021, em que nós tivemos, inclusive, a tentativa de avanço de caminhões para além do Itamaraty, já rumo ao próprio Supremo. Ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que havia no núcleo do poder, talvez, esse tipo de expectativa, de que nós teríamos uma desordem institucional que reclamaria GLO e coisas assim. Acho que há esse dado que é importante. Por outro lado, então, eu acho que respondo positivamente a essa sua primeira pergunta, claro, fazendo um tipo de especulação a partir dos dados. É mais sentimento do que informação, claro. Né? Agora, em relação a essa segunda pergunta, a sociedade está dividida e talvez o Supremo tenha causado isto com seu ativismo. De que ativismo nós estamos falando? O governo reclamou muito da intervenção do Supremo na saúde. Verdade. E vamos pensar nisto. De que se tratou? O Supremo facilitou a edição de medidas provisórias, portanto, o Congresso pôde votar as medidas provisórias, mesmo de longe, né? Portanto, pelo plenário virtual, vamos chamar assim, facilitou o procedimento, mas para dar viabilidade ao próprio sistema, para que continuássemos a ter uma regulação. Houve, então, aquela pendência sobre toda a possibilidade de estados e municípios estarem presentes e definirem quais seriam as medidas que quais seriam as medidas que eles poderiam adotar, ou se só aquilo dependia só da União. E nós dissemos que estados e municípios poderiam tratar do tema. E era uma situação muito cara a estados e municípios, porque estados e municípios é que administram verdadeiramente as unidades de prestação de saúde ou mesmo os próprios hospitais. A maioria deles, veja, a União tem aí alguns hospitais universitários, poucas unidades sob sua responsabilidade. Portanto, prefeitos e governadores tinham essa preocupação e por isso vieram ao Supremo. E o Supremo disse que eles podiam regular. O que aconteceu? O governo passou a vilanizar o Supremo Tribunal Federal. E os seus seguidores passaram a dizer, e a gente escuta isso ainda hoje, o governo Bolsonaro não fez uma política de saúde adequada porque o Supremo não deixou. Veja, isso é um absurdo, porque de que política de saúde nós estávamos a falar? De cloroquina, nós estávamos a falar de uma tese de contaminação geral, havemos de lembrar do Osmar Terra, né, que tinha um papel importante até como conselheiro de saúde e que dizia que nós não teríamos mais de 3 mil mortos. Veja que nós chegamos a 700 mil. Se não for a atuação do Supremo, nós podemos dizer, talvez, que ultrapassássemos a marca do 1 milhão. Então, aqueles que se irritam com o Supremo e dizem o Supremo foi ativista, ativismo em que caso? Ativismo para salvar a sua família. Uma ação concreta para defender você contra si mesmo, muitas vezes. Veja, Clébio, isso é muito sério. A vacinação no Brasil só começou e nós estávamos sob essa malfadada gestão do general Pazuello. Nós temos sempre que lembrar disso. Certamente é o pior ministro da saúde que o Brasil já teve em todas as suas fases de vida. Foi naquele momento que o ministro Lewandowski deu uma liminar mandando que começasse a vacinação, que houvesse uma hora de vacinação. Até a vacinação no Brasil, que é uma tradição, no momento em que já tínhamos vacina, só começou com a ordem do Supremo Tribunal Federal. Se nós estamos falando aqui de ativismo, bendito ativismo esse. Muito bem, eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h30 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus e, claro, em todas as nossas redes sociais.
Ministro, a gente sabe que o senhor foi meio que uma das primeiras pessoas a levantar a bola, nos levar a raciocinar sobre certos exageros que eventualmente se cometia na Operação Lava Jato. A partir disso, o senhor falou que alguns protagonistas poderiam até se arriscar na política. Talvez a intenção fosse essa, e foi de fato o que aconteceu. E falou que é importante que se reveja métodos, até para que no futuro outras operações não cometam os mesmos erros. Que lição, na sua visão, a gente tem hoje da Lava Jato, depois de todo esse cenário? Eu acho que temos duras lições. Certamente, acho que o judiciário sai bastante atingido desse processo. Eu tenho conversado com meus colegas do STJ, do Conselho Nacional de Justiça, do CJF, do Conselho da Justiça Federal, e tenho dito que nós não podemos minimizar as nossas responsabilidades. De fato, quanto mais se descobrem os fatos em torno da Lava Jato, a gente vê que, de alguma forma, houve uma exorbitância completa. Você fala até sobre métodos, né? Métodos. Quais são esses métodos? Talvez até esses dias o ministro Toffoli falava na turma de que as delações premiadas, combinadas com prisões provisórias, as pessoas só serem soltas depois da delação, é, de fato, o pau de arara do século XXI. Nós estamos falando de tortura, portanto. É disso que se cuida. E isso foi aceito com beneplácito de Procuradoria-Geral da República. Não nos esqueçamos, a Procuradoria era dominada por aquele personagem que depois falou coisas e depois se descobriu que às 3 horas da tarde já estava embriagado, o procurador Janot. Mas nós vimos todo um quadro e, de certa forma, uma submissão da própria inteligência. Eu não tenho minimizado, tenho falado sempre, Clébio, da responsabilidade da mídia. A mídia deu um apoio grande a isto. No começo, obviamente, todos diziam: é importante que haja um combate à corrupção. Eu fui a primeira voz, talvez, do Supremo a dizer: estou com desconfiança desta questão relativa às prisões alongadas de Curitiba. Nós temos um encontro marcado com isso. E depois nós fomos percebendo, e talvez eu esteja entre aqueles que perceberam desde logo. Eu me lembro de um debate que tive com o Moro, incentivado, organizado pelo presidente Renan Calheiros, no Senado, em que nós discutimos a lei de abuso de autoridade. E aí eu disse a ele que as tais 10 medidas tinham propostas, como a restrição do habeas corpus, que nem o AI-5 ousara impor no Brasil. Portanto, eu já tinha essa percepção e, felizmente, estou nessa vanguarda. Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro, se não um dos primeiros, a denunciar os malfeitos dessa República de Curitiba. Tenho até que enfatizar isso, porque esses dias provocou uma polêmica, porque disseram que eu estava falando mal dos curitibanos. Eu adoro Curitiba, tenho amigos em Curitiba, me dou muito com amigos curitibanos, no âmbito do direito, no âmbito da política, portanto não tenho nenhuma restrição. Aqui nós estamos falando da República de Curitiba, que eles mesmos autodenominaram. Há até uma situação de um procurador, que eu acho que hoje foi excluído da Procuradoria, Diogo Castor, que financiou, usando métodos de lavagem de dinheiro, aqueles cartazes celebrando o aniversário da chamada República de Curitiba. Verdade. O senhor citou aí o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que agora é senador, e a gente sabe que é uma investigação justamente por ele ter acusado o senhor de vender sentenças, né? Ele não apresentou defesa até agora. O que o senhor espera desse caso? Como é que o senhor vê essa acusação, toda essa situação que envolve Sérgio Moro? Eu não sei se eu tenho horror ou pena do Sérgio Moro. Mas quem está sendo acusado de vender sentenças é ele, pelo Tacla Duran. E eles fizeram um tipo de corrida maluca lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, para impedir que o Tacla Duran fizesse um simples pronunciamento, viesse ao Brasil e fizesse um pronunciamento. Houve até a intervenção, um tanto quanto ridícula, de um desembargador que seria também genro de uma filha sua, não é? Para impedir que o Tacla Duran viesse, ameaçando inclusive de prisão. Quer dizer, essa gente tem que ter... Eu digo sempre, sabe, Clébio, que a gente deve rezar para não perder o senso de justiça. Mas se a gente não tiver sorte, e eu estou na Record, que é também uma emissora também de conteúdo religioso, mas se a gente não tiver sorte
continuamos a rezar a Deus para pedir que a gente não perca o senso do ridículo. Essa gente perdeu o senso do ridículo. Tá certo, ministro. Bom, o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar aqui com o ministro Gilmar Mendes sobre a derrubada do indulto do ex-deputado Daniel Silveira. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, a gente sabe que recentemente o Supremo, por ampla maioria, 8 votos a 2, derrubou o indulto dado ao Daniel Silveira sob o argumento de desvio de finalidade. A gente volta àquela história que o próprio Daniel Silveira usou muitas vezes, né, se refugiando no plenário da Câmara, dizendo que agiu de acordo com a imunidade parlamentar e com a liberdade de expressão no Brasil. Essa decisão do Supremo é um recado claro que, no país, não há espaço para esse tipo de prática. Como é que o senhor enxerga isso? Acho que não se trata de recado, se trata de uma afirmação mesmo, de que imunidade não rima com impunidade. Pelo contrário, imunidade rima com responsabilidade. Se trata de um ataque feito nas redes sociais, não foi sequer na tribuna, em que a pessoa não dizia que criticava o Supremo. Não, dizia que ia matar um ministro do Supremo, queria atacar ministro do Supremo, que daria surra em ministro do Supremo. Isso não tem nada a ver com manifestação de parlamentar. Não se trata de nenhuma proposta institucional. Nós vimos isso. Mas, no próprio Congresso, nós percebemos que quando houve a vitimização, ele se abrigou no plenário da Câmara, houve muito apoio a ele. Né? Verdade. Assinaturas, 100 assinaturas num dado momento. E muitos desses parlamentares vieram falar comigo. E eu disse, então, vocês sabem o que ele falou? Eles não sabiam o que ele tinha falado. É interessante isso. O famoso isso. vídeo, né, transmitido. O famoso vídeo. E falei, então veja o vídeo e depois venha falar comigo. E alguns depois ligaram, dizendo, de fato, não dá para apoiar esse tipo de atitude. E, de fato, este indulto, um dia depois da decisão do Supremo, naquele contexto, mostra um típico desvio. Não se trata de um parlamentar no exercício de suas funções, mas extrapolando tudo. E nós estamos falando de um personagem que já tinha ficado mais de 30 dias preso, enquanto militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Veja, é uma pessoa que não tem currículo, mas que tem, na verdade, antecedentes criminais. E quem se diz que, muito provavelmente, era um militante ativo das milícias do Rio de Janeiro. É preciso ter isso em vista. E foi isso que foi discutido quando nós tratamos do indulto. Não estamos diminuindo o poder do presidente de dar indulto. E já discutimos isso em outro caso. Mas aqui, especificamente, esse indulto individual foi considerado, e acho que está correto, contou com o meu voto, foi considerado abusivo por parte do Supremo Tribunal Federal. Ministro, para a gente encerrar, não dá para a gente não falar disso, porque existe uma vaga aberta no Supremo, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, e a expectativa é que o presidente Lula indique Cristiano Zanin, que foi advogado de defesa dele na Lava Jato. O senhor acha que a indicação, primeiro, como seria recebido o Cristiano Zanin se sabatinado e aprovado pelos outros ministros do Supremo, e é uma indicação que pode figurar aí como certo interesse escuso do presidente Lula? Quer dizer, como é que isso, na prática, configura na sua visão? Vamos aguardar, tem bons nomes que estão sendo cogitados, além do nome do Zanin, nós ouvimos o nome do Bruno Dantas, o nome do ministro Luiz Felipe Salomão. Se, por acaso, a indicação coincidir num desses nomes, acho que todos eles serão bem-vindos e bem recebidos pela Corte. Em relação a essa questão de maior ou menor proximidade, eu mesmo fui escolhido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de ter chefiado a assessoria jurídica do Palácio por muitos anos, desde 96, e depois de ter sido seu chefe da Advocacia Geral da União. E a vida seguiu. Certamente haverá casos outros. O que é fundamental é que haja uma boa escolha de quem conheça direito, de quem seja leal aos princípios constitucionais, de quem tenha escrúpulos na defesa da Constituição. Acho que isso que é fundamental. Acho que essa discussão sobre proximidade ou não, considerando
que os ministros acabam sendo longevos, há um distanciamento histórico em relação a isto e certamente nenhum de nós veio de Marte. Nós fomos escolhidos a partir de algum tipo de proximidade do meio político. Isso, de alguma forma, nos legitima, nos permite dialogar, inclusive, com o sistema político como um todo. Eu acho que, então, nós temos que ter cuidado nesse tipo de crítica. Perfeito. Ministro, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Obrigado pelo seu tempo conosco. Kleber, uma honra ter recebido esse convite e fico alegre de ter podido atendê-lo. A honra é nossa, ministro. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 19h30, também no portal R7, no Play Plus e em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo JR Entrevista.